Aprendendo com a Divina Vontade. O número é 69, Livro do Céu, volume 9, que estamos dando continuação. Vamos pedir que essa Divina Vontade, ela nos preceda, ela vá diante de nós e nos abrace por todos os lados, transformando a nossa vida num sim contínuo. Como Nossa Senhora disse a Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua santa vontade. Quando a gente caminha com a divina vontade, gente, como os horizontes se transformam. Como a nossa forma de ver as coisas mudam. Como as nossas ações se pacificam. Como os nossos sentimentos se encontram em Deus. Como as nossas ansiedades, aflições, inquietações desaparecem quando Deus fala no nosso exterior. A alma se desmancha na paz de Cristo. A divina vontade, este caminho de profundidade com Deus. Eu vou me aprofundando em Deus. É como se a gente entrasse numa floresta. Aquela floresta bem fechada. A gente vai entrando. Mas é tanta coisa a descobrir. E a gente vai se aprofundando naquela savana, naquela imensidão. É isso que acontece com a alma que está buscando viver na divina vontade. Nós vamos entrando em Deus. Deus vai entrando na nossa alma. Gente, e a gente não vai, às vezes, sentir a presença, vamos dizer, superficial. Não. Nós começamos a sentir a presença essencial de Deus. Nossa alma clama, grita, tem sede, tem fome de Deus. Esta fome, esta sede nos leva a buscar almas. É inevitável a gente dizer: eu me encontrei com Deus, mas não querer a salvação do irmão, não lutar pela salvação das almas. Tem algo errado aí. Quando eu encontro com Deus, Ele me leva a me encontrar com os outros. Ele me leva a salvar os outros. A ajudar nessa redenção. E hoje, você está sendo convidada a conhecer o livro do céu. A conhecer estas palavras vindas de Deus para esta serva da divina vontade, que foi Luísa Picarreta. Venha conhecer conosco. Momentos de graças, de bênçãos. Nós entramos de um jeito e saímos totalmente de outro. Abre o coração. Abre o coração e deixa a luz de Deus entrar. Deixa a luz da divina vontade, sabe? Mandar embora as intenções ruins do coração. E Deus vai colocar suas intenções puras. Porque quando a divina vontade entra no nosso interior, ela é luz. E o nosso interior, às vezes, está cheio de muita coisa. Está nas trevas. Pouca luz. Não, a divina vontade é luz intensa. Ela vai entrando e vai clareando o nosso exterior. Vai limpando, vai tirando aquilo que não vai nos santificar. Mas tudo isso com o nosso consentimento. Se eu não digo sim, a divina vontade não pode fazer nada.
Depende da minha adesão. Depende do meu sim ou do meu não. E nós agora vamos meditar este livro que só sabe amar. Até rimou, né? 2 de setembro de 1910, Jesus diz assim: deve-se prestar atenção ao que se deve fazer, e não às fofocas. Estava pensando em Jesus quando levava a cruz ao Calvário, especialmente quando encontrou as mulheres, que esqueceu suas dores e se ocupou em consolar, ouvir, instruir aquelas pobres mulheres. Como tudo era amor em Jesus, ele tinha necessidade de ser consolado. Ao contrário, consola. Em que estado consola? Estava todo coberto de chagas, trespassada a cabeça por espinhos perfurantes, ofegante e quase morrendo sob a cruz. E consola os outros. Que exemplo! Que vergonha para nós, que basta uma pequena cruz para nos fazer esquecer o dever de consolar os outros. Então, recordava quantas vezes, encontrando-me eu, oprimida pelos sofrimentos ou pelas privações de Jesus, que me transpassavam, me dilaceravam de lado a lado meu interior. Encontrando-me rodeada de pessoas, Jesus me incitava a imitá-lo neste passo de sua paixão, e eu, ainda que amarga até os ossos, esforçava-me por me esquecer para consolar e instruir os outros. E agora, encontrando-me livre e isenta de tratar com pessoas graças à obediência, agradeci a Jesus que não me encontrava mais nestas circunstâncias. Agora sinto que respiro um ar mais livre para poder me ocupar só de mim mesma. E Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha. Porém, para mim era um alívio e sentia-me como restaurado, especialmente naqueles que vinham para fazer o bem. Nesses tempos, faltava verdadeiramente quem infunda um verdadeiro espírito interno nas almas, porque não tendo-o, não sabe infundi-lo nos demais. E as almas aprendem a ser susceptíveis, escrupulosas, ligeiras, sem verdadeiro fundo de desapego de tudo e de todos. E isto produz virtudes estéreis, que fazem por florescer e morrer. Alguns creem fazer progresso nas almas porque chegam à minuciosidade e à escrupulosidade. Mas em lugar de progresso, são verdadeiros obstáculos que arruinam as almas, e meu amor fica em jejum nelas. Então, havendo-te eu dado muita luz sobre os caminhos internos, e tendo-te feito compreender a verdade das verdadeiras virtudes e do verdadeiro amor, encontrando-te tu, na verdade, eu poderia, por sua boca, fazer compreender aos demais a verdade do verdadeiro caminho das virtudes. E eu, por isso, me sentiria feliz. E eu, mas Jesus bendito, depois do sacrifício que eu fazia, essas pessoas iam dizendo fofocas, e a obediência justamente proibiu que viessem as pessoas. E Jesus, este é o erro, que se preste atenção às fofocas e não ao bem que se deve fazer. Também de mim se disseram muitas fofocas, e se tivesse prestado atenção a isto, não teria cumprido a rendição do homem. Por isso, se deve pensar no que se deve fazer e não no que se diz. As fofocas ficam à conta de quem as diz. Como Jesus é bem concreto. Jesus caminha conosco. Ele é um Deus, Emanuel. Ele está no meio de nós quando nós nos reunimos e pedimos a sua presença. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Olha que ensinamentos não é um ensinamento só. O Senhor está nos levando a refletir agora. São vários. Luísa estava refletindo sobre Jesus, que levava a cruz ao Calvário.
ele se encontra com as mulheres. O estado de Jesus era lamentável, era doloroso ver Jesus naquele estado de sofrimento supremo. E, no entanto, Jesus se esquece e vai consolar aquelas pobres mulheres. No trecho bíblico nos diz que Jesus encontra as mulheres, né, que choravam, dizendo: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem por vossos filhos. Olha o que Jesus nos diz. Não chore por mim, mas chore por vocês, porque é preciso que a verdade more dentro do coração de cada uma criatura, de cada alma, para que esta verdade as ilumine estes corações, estas almas, e sejam capazes de enxergar a Deus verdadeiramente. Porque normalmente nós temos uma tendência a não ver a realidade, né? A gente vê aquilo que a gente quer ver. E muitas vezes a gente não vê o que realmente precisa ser visto, né? E é muito perigoso. Eu vejo, mas não vejo. E aqui Jesus olha nos olhos e consola. E o trecho que Luísa nos traz diz: que vergonha para nós, que basta uma pequena cruz para nos fazer esquecer o dever de consolar os outros. Basta Jesus tocar um pouquinho na nossa carne, colocar um espinho na nossa carne, pronto, a gente esquece o outro, corre logo para nos consolar. Eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda, olhe para mim, eu estou sofrendo, não estou aguentando mais. Tudo gira em torno de nós mesmos. Nós estamos dodóis, né? Ficamos dodóis e queremos toda a atenção. E Jesus recorda: quantas vezes, encontrando-me eu oprimido, né? Jesus vem até nós nos consolar. Quantas vezes Jesus manda um consolo? Uma pessoa que bate na nossa porta, uma palavra, uma música, uma visão, uma lembrança. Jesus nos consola a todo momento. Embora Jesus precise ser consolado, a gente nem lembra de consolar Jesus. A gente quer ser consolado. Olha o eu, né? Inflamado, né? E Jesus diz assim: olha, Luísa, você tem que me imitar. Mas Jesus mostra a Luísa que, mesmo ela sofrendo, oprimida pelos sofrimentos, pelas privações dele, ela precisa imitá-lo. E Luísa diz: estava rodeada de pessoas. E Jesus me incitava a imitá-lo neste passo da sua paixão. E eu, ainda que amarga, esforçava-me por me esquecer para consolar e instruir os outros. É isso que a gente precisa fazer nestes momentos. Quando nós estamos levando a nossa cruz, não nos esqueçamos deste ensinamento. Nós precisamos consolar e instruir os outros. Mesmo em meio aos sofrimentos. Porque a gente diz: olha, eu vou consolar, eu vou instruir quando eu estiver bem, quando eu estiver legal. Mas quando eu estiver não tanto legal, eu não tenho condições de fazer. E Jesus disse: nada disso. É nesse momento aí que parece que você não tem condições de fazer mais nada, é que é para fazer. E agora, Luísa diz: graças à obediência, eu não estou mais no meio das pessoas, né? A obediência me afastou deste convívio, deste contato com as pessoas. E eu estou mais livre para me ocupar de mim mesma. E Jesus vem e diz: minha filha, porém, para mim era um alívio e sentia-me como restaurado, especialmente naqueles que vinham para fazer o bem. Então, naquele momento, Jesus se sentia restaurado. Por quê? Porque ele estava consolando as pessoas, sobretudo aquelas que vinham para fazer o bem, que tinham um desejo de fazer o bem.
Então Jesus, como diz na Divina Vontade, fale. Ele nos diz, fale aos teus irmãos com humildade, com amor e verdade. Como falo eu? Jesus fala às almas com humildade, com amor, com verdade. É fundamental. Nestes tempos que nós estamos vivendo, há uma ausência, Jesus diz aqui, a ausência de almas que infundam o verdadeiro espírito interno nelas. Porque como eles não têm uma profundidade, essas almas não têm profundidade, elas não podem ensinar a profundidade a outras, ou seja, um relacionamento profundo com Deus. Se a alma não tem esse relacionamento profundo com Deus, ela não saberá ensinar a outras almas este relacionamento. E as almas, então, aprendem a ser o quê? Susceptíveis, escrupulosas, ligeiras. Então, tudo é vamos dizer assim, é como se a alma pisasse em ovos. Quando a gente não tem intimidade com a outra pessoa, a gente fica com certo receio de fazer as coisas. Olha, eu não vou dizer tal coisa porque pode ofender. Eu não vou agir assim porque eu não sei qual vai ser a reação da outra. A pessoa fica um pouco como se fosse assim, em suspensão. O coração daquela pessoa não descansa, não repousa, porque não conhece o outro. Mas quando a gente conhece Deus, os escrúpulos vão embora. A falta de profundidade também vai embora. Não é uma alma que dói, que não pode ser tocada, porque tudo ofende, tudo magoa. Não, aquela alma se fortalece em Deus. Aquela alma não vai se pegar em detalhes, em minúcias, em coisinhas. Ela vai se apegar ao essencial, porque o essencial é invisível aos olhos, como nos diz o livro do Pequeno Príncipe. Aquilo que é necessário vai estar no escondimento. Não vai estar à mostra. Olha a floresta, eu preciso entrar na floresta para conhecer os seus segredos, os seus mistérios. Eu preciso entrar em Deus e permitir que Deus entre em mim. É como se eu entrasse na floresta, a floresta me engole aquela alma e a alma engole a floresta. É um dentro do outro. Eu preciso deixar Deus entrar em mim. E eu preciso entrar em Deus. Mas isso, gente, nos leva a jogar fora o quê? Esses escrúpulos. Essas coisas pequenas que não vão nos ajudar em nada. E o que é escrúpulo? Pessoa escrupulosa. Escrúpulo é a dúvida ou inquietação da mente causada pela dúvida sobre se algo é bom ou mal, correto ou incorreto, obrigatório ou não obrigatório, verdadeiro ou falso. Ai, meu Deus, será que isso é bom para mim? Será que isso vai agradar a Deus? Será que eu ofendi a Deus? Eu não rezei o texto hoje, o que vai ser de mim? Ai, eu não fui para aquela adoração que deveria ir. Ai, meu pai, vive, não descansa, não repousa em Deus. Que amor é esse? O amor joga fora o temor. Nos diz as Escrituras. Que amor é esse? É um amor de confiança. Um amor de verdade. Eu não fui porque eu não quis, vamos dizer assim, né? Adorar o Senhor. Algo aconteceu, me tirou. E ali eu vou louvar a Deus também naquela circunstância. Se deu para ir e adorar o Senhor, glória a Deus. Se não deu, eu adoro aqui no meu interior, Jesus. Então, a gente caminhar na divina vontade é abraçar tudo que Deus nos manda naquele dia, a cruz de cada dia. E abraçar com alegria, sem murmuração, sem inquietação, sem ansiedades. Repousa no Senhor e Ele repousará na tua alma. Então, vamos prosseguindo. E aí Jesus diz assim, sem verdadeiro fundo de desapego de tudo e de todos, isto produz virtudes estéreis que fazem florescer e morrer. As virtudes parece que vão nascendo, né?
Quando aí a pessoa reza, tem horário de rezar, tem horário para tudo, não pode, tem horário para adorar. Se não vai para aquele grupo, não fica em paz. Não é assim. Jesus está dizendo, não é assim. Porque isso vai fazer o quê? Crescer virtudes estéreis. Ou seja, não vai dar fruto. Vai nascer e morrer essa virtude. Tudo e todos nós devemos colocar em Cristo. Para quê? Para que ocorra um desapego, gente. A gente não pode se apegar a nada. Porque daqui a gente não vai levar nada. Só o amor que a gente construir em Cristo Jesus. Só. Então, para que eu vou me apegar? É isso que destrói. O apego destrói as virtudes que Deus quer desenvolver em nós. Alguns pensam que estão progredindo porque chegam a terem atitudes tão minuciosas, tão detalhistas, tão escrupulosas, né? Que pensam que estão progredindo. Mas, na realidade, não estão progredindo. E, às vezes, este tipo de atitude, né, vai arruinar o crescimento das outras almas. Porque quem está orientando, se for muito escrupuloso, muito minucioso, muito detalhista, vai perder o essencial. E vai orientar mal as almas. E Jesus diz, quando ocorre isso, o meu amor fica em quê? Fica em jejum. Eu não posso interagir completamente com aquela alma. Eu não posso me relacionar inteiramente com aquela alma. Porque ela não permite. Ela está apegada a um pontinho, né, que manchou aquela sua veste. Ao invés dela olhar a veste como um todo, não. Ela só se focaliza naquela manchinha, naquele pontinho. É isso. Então perde a essência. E Jesus diz assim, havendo-te eu dado muita luz. Então Jesus deu muita luz a Luísa, para que ela compreendesse a verdade dos verdadeiros caminhos que levam à virtude e ao amor. Só a verdade pode fazer isso, porque a verdade ela vai libertar. Quando a gente fala meia-verdade ou mentiras, tudo isso aprisiona. Enquanto que a verdade, por mais dura que ela seja, ela fere, mas ela cura. E Jesus diz assim, como eu te fiz esta graça, Luísa, de te dar essa verdade, de conhecer essas virtudes, eu poderia, por sua boca, fazer compreender aos demais a verdade do verdadeiro caminho das virtudes. E eu me sentiria feliz por isso. E aí Luísa diz assim, mas Jesus bendito, depois do sacrifício que eu fazia, essas pessoas, quer dizer, Jesus mostra a Luísa que ela não deve esperar nada das criaturas, que ela deve dar tudo de graça. E está nos ensinando hoje. Quando a gente espera muito das pessoas, a gente vai se decepcionar. Sejam elas santas, quase santas ou não, gente. São pessoas, são susceptíveis, estão a caminho da santidade, estão se santificando. Então, não tem como não nos decepcionar. Nós é que precisamos ter uma consciência de que o desapego é o caminho para que possamos repousar em Cristo. E aí, Luísa diz, depois que eu me esforço tanto, Jesus, em instruir, em consolar essas pessoas, eu sofro, né, fofocas. Elas fofocam, elas falam mal, elas saem falando mal. Elas produzem o mal ao invés de produzirem o bem. E é por isso que a obediência justamente me proibiu que viessem essas pessoas. Então, a obediência tira ela desse convívio, desse contato com as pessoas. Ela dizendo isso. Aí Jesus disse, este é o erro, minha filha. Você está prestando atenção? Não no essencial. Você está prestando atenção no que não é para prestar atenção.
no descartável, naquilo que você deve descartar, não deve dar importância, que são as fofocas. Se eu, o Redentor, sofri fofocas, imagine você, alma pecadora. Então, não dê lugar a esse sentimento, a esses pensamentos. Faça o que deve fazer, faça o bem, sem olhar a quem. E é isso que é o importante. Prosseguindo num outro trecho. 3 de setembro de 1910. O que Jesus faz a uma alma, o faz com efeitos a todos. Encontrando-me em meu estado habitual, bendito Jesus veio como menino, me beijava, me abraçava, me acariciava e muitas vezes voltava com beijos e abraços. Eu me maravilhava de que Jesus havia chegado ao excesso de entreter-se comigo, vilíssima, com beijos e abraços. Eu lhe correspondia mais intimamente. Jesus, com uma luz que saía dele, me fez compreender que o ouvir é sempre um grande bem, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Porque ao amar e desafogar-se com uma alma, o faz com toda a família humana. Porque naquela alma há tantos vínculos que unem a todos, vínculos de semelhança, vínculos de paternidade e filiação, vínculos de fraternidade, vínculos por ter saído e ter sido criados por todos por suas mãos, vínculos por ter sido todos redimidos por ele e porque nos vê marcados com seu sangue. Então, vendo tudo isso, amando e favorecendo uma alma, os outros são amados e favorecidos, se não em tudo, pelo menos em parte. Então, vindo a mim Jesus bendito e encontrando-nos em tempo de castigos, beijando-me, abraçando-me, acariciando-me e olhando para mim, queria fazer isto a todos os outros e evitá-los, se não de todo, pelo menos em parte, os flagelos. Depois disto, via um jovem, creio que era um anjo, que ia marcando aqueles que deviam ser tocados pelo castigo. Parecia que era um grande número de pessoas. Que palavra divina, né? Olha aí. Jesus vinha até Luísa e abraçava, beijava, olhava para Luísa. E Luísa dizia, como pode Jesus fazer tudo isso? Eu tão vilíssima. E ela correspondia com as mesmas ações de carinho para com Jesus. E aí, Jesus, com uma luz que saía dele, fez compreender a Luísa que é sempre um grande bem quando Deus vem até a alma, quando Deus visita a alma. Porque Ele quer visitar o mundo inteiro. Ele quer visitar a família humana através daquela alma. Porque aquela alma está ligada à família humana. Tem vínculos. E aí ela foi detalhando os vínculos existentes, que eram vínculos que unem a todos, vínculos de semelhança, vínculos de paternidade e filiação, vínculos de fraternidade, vínculos de ter saído e ter sido criados por as mãos de Deus, vínculos por ter sido redimidos por Ele, vínculos que são, né, também produzidos pelo sangue de Cristo, porque nós estamos marcados por este sangue. E tudo isso fazia com que esta alma, sendo amada por Deus, Deus favorecesse a humanidade. Se não em tudo, pelo menos em parte. E ela diz, como nós estamos em tempos de castigos, este ato de carinho de Deus para com aquela alma atingia os outros, as outras almas. Diminuíam, talvez não em tudo, mas em parte, os flagelos. E no final mostra que ela viu um jovem. E este jovem parecia um anjo. E este anjo marcava, sinalizava os que deveriam ser castigados. Olha como Deus é detalhista, né? Tem o cuidado, o carinho. Ali tem uma multidão, gente. Uma multidão. O mundo hoje, né? Somos 8 bilhões de seres humanos. Cada um diferente do outro. Não existe. Um é diferente do outro. Não existe
um ser humano igual ao outro. Mesmo sendo gêmeos, né? Aparentemente, fisicamente, com muitas características iguais, são diferentes na sua personalidade, no seu eu, a sua alma, no seu ser. Nós somos únicos. E Deus conhece isso. E aí, naquela multidão que ela via um grande número de pessoas que eram sinalizadas. Com o quê? Com graças, bênçãos? Não, com castigos. Misericórdia. Vamos pedir, Senhor, misericórdia. Que o Senhor nos sinalize, nos marque com teu sangue e nos proteja, porque a nossa proteção vem do nome do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Aí o Senhor nos diz que a natureza, né? A nossa natureza humana só vê o exterior. O exterior às vezes está tão lindo, né? Daquela pessoa, a pessoa parece tão boa, mas Deus conhece a alma. A alma. Será que nós hoje estamos sendo marcados com bênçãos e graças ou com flagelos, castigos? Vamos pedir misericórdia a Deus por nós e por todos. E aí Jesus diz assim, alguns me trazem na boca, falam de Jesus, tem a palavra de Deus na ponta da língua, né? Orienta o outro, consola o outro, mas muito pouco no coração. Não basta falar de Jesus, é preciso viver Jesus. Se a gente não vive Jesus, nada adiantou. A nossa vida é estéril, olha aí, virtudes estéreis. Por quê? Porque nós estamos atacados, presos a este mundo. As coisas, as pessoas, as situações, a nós mesmos. Tudo isso impede com que as virtudes cresçam, as virtudes espirituais cresçam em nós. E deem frutos e não morram. Porque às vezes até cresce, mas morre. É igual a erva, que hoje cresce e amanhã morre. É lançado ao fogo. E aí a gente tem que temer os juízos de Deus. Tremer da ira do Onipotente. Porque Deus é onipotente. Ele tudo conduz. Nós somos criaturas. Nós somos pó. E aí, nós, ouvindo essas duas palavras, porque hoje basta, né? Nós já vamos concluir este aprendendo com a divina vontade. O Senhor nos revela o seguinte, eu sou para você aquilo que você deseja que eu seja. O que você deseja que Jesus seja hoje para você? Um pai? Um amigo? Um redentor? Um consolador? O advogado? O defensor? Se você me trata como um estrangeiro, um estranho, eu serei para você um juiz. Se tens confiança em mim, eu serei o teu salvador. Se vive no meu amor, eu serei o teu caro esposo que vive no teu ser. Deus quer viver no nosso ser. Como a gente trata a Deus, como a gente deseja a Deus, ele se mostrará ou como juiz ou como um esposo amoroso ou como um pai querido ou como um salvador. Depende da nossa forma como interagimos com Deus. Então vamos pedir que Nossa Senhora geste a humanidade no ventre de Maria. Para que, no seu ventre, Nossa Senhora geste a humanidade neste ventre. Nossa Senhora peça. E Jesus permita isso, para que ela diga o sim. O sim que Nossa Senhora deu. Esse sim esteja na nossa boca. Que o sim de Maria esteja nos nossos lábios. E aí Jesus, ouvindo este sim, nos abraçará. Nos levará às águas refrescantes. Nos protegerá. E assim nós teremos também condições de detestar o pecado. Porque o orgulho nos embota a vista. E achamos até que o pecado é algo bom.
nos vangloriamos dele. Nos rebelamos quando alguém nos diz, às vezes, que estamos no caminho errado. E aí perdemos o essencial. Vamos pedir, agradecer, louvar a Deus e dizer: Senhor, livrai-nos do mal, porque como um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado. Não deixar o pecado evoluir, para não chegar ao ponto de avançar. E este avanço causar na alma insensibilidade, corrupção e morte. Porque o pecado, o salário dele é a morte. Vamos pedir também que o Espírito Santo traga o fogo do coração de Jesus. Porque Provérbios 6 nos diz: pode um homem carregar fogo junto do peito sem que a roupa se queime? Não. Que o fogo do coração de Jesus queime agora nossas almas, os nossos pecados, nos conduza a uma vida plena em Cristo Jesus. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Compartilhe. Se puder, deixe o like para que outros também tenham acesso a este conteúdo. Paz e bem. Até a próxima.